Fala, meu povo, aqui quem vos fala é o professor Aris Estevão, do canal Vida de Mochila. E a nossa proposta de trabalho, ela terá como pauta a partir deste momento a expectativa de cultivo de plantas, de árvores frutíferas em vaso. E o primeiro questionamento que devemos fazer, que nós que temos esta pretensão é possível se plantar árvores frutíferas de um porte relativamente elevado, acima de 2 metros, em vasos de planta? E a resposta que o professor Arismar, professor Aris, diz para vocês é que sim, é possível se cultivar árvores, arbustos em vasos, mas há necessidade de alguns cuidados. Esses cuidados que eu irei falar para vocês neste momento. Um dos pontos que é de fundamental importância é definirmos de forma antecipada qual é o tipo de planta, qual é a árvore frutífera que iremos cultivar em nossos vasos. Então aqui nós temos este pé de romã, um romanceiro, que tem as características adequadas para se cultivar em vaso e que tem um porte, uma altura em desenvolvimentos normais de entre 2 e 3 metros de altura, é o tamanho que a planta chega no máximo. E aí você tem de analisar também a estrutura do caule, sistema radicular, o desenvolvimento lateral. E nós temos também uma outra variedade, uma espécie frutífera que é muito comum aqui na nossa região nordeste, que é a graviola. A graviola, ela já é diferenciada da romanceira, ela tem um porte, ela cresce mais do que os pés de romãs, o caule dela engrossa mais, tá? E consequentemente ela tem uma raiz que é mais agressiva, que se aprofunda com maior agressividade, que nós iremos falar para vocês em breve. Então, gente, primeiro ponto que é de fundamental importância é escolher qual é a espécie. E quando você define a espécie, vamos plantar a romã. Pronto. Após a definição do tipo de variedade, do tipo de planta que iremos cultivar em vasos, o passo seguinte é definir qual é o tamanho do vaso. O vaso de planta que é oferecido no mercado de vários formatos, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de concreto. Existe uma série de materiais que são utilizados para se constituir o vaso. O vaso que eu estou utilizando aqui são vasos de plástico, um plástico mais resistente e esse plástico mais flexível, que é o vaso que eu irei utilizar. Este vaso ele tem um diâmetro de abertura de aproximadamente 35 centímetros de diâmetro frontal, tá? E ele é adequado sim para este tipo de planta que nós iremos cultivar. Então deveremos selecionar um vaso que possamos imaginar que daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3 anos, ele ainda terá as condições apropriadas para suportar o desenvolvimento desta planta. Nós sabemos que, apesar do crescimento da planta chegar a 1,5 m a 2 metros, mas quando ela está sendo cultivada nesse ambiente controlado, que é o ambiente de vaso, então ela não cresce muito. Por quê? Porque nós estaremos sempre fazendo os tratos culturais com poda, com condução de galho, com todo um procedimento que faz com que a planta ela chegue até uma altura que nós compreendemos que é mais apropriada para a nossa área de cultivo. Então, gente, depois que nós definimos a espécie e estudamos um pouco as características biológicas desta planta, como sistema radicular, desenvolvimento de caule, produção de folhas e frutificação, nós deveremos passar para o vaso. O vaso, a gente define o tamanho do vaso que será apropriado para sustentar essa planta durante 1 ano e meio, 2 anos ou até mesmo 3 anos de cultivo neste espaço. O passo seguinte é definir, formar o substrato que nós acharmos que é o mais ideal para a nossa planta.
Geralmente o substrato, que é o solo, ele tem de ser rico em matéria orgânica, ele tem de ter a nutrição boa, porque as plantas que vêm sendo cultivadas em vasos, elas precisam estar bem nutridas para que ela possa se desenvolver neste ambiente controlado. Então devemos escolher uma terra apropriada. Já está a terra aqui que eu fiz a seleção, eu preparei ela antecipadamente, certo? É uma terra que eu coloquei um certo quantitativo de uma adubação química à base de nitrogênio, de fósforo e potássio, além de alguns micronutrientes, mas predominantemente, quantitativo muito pequeno, aproximadamente para um vaso desse, nós deveremos colocar em torno de 2 colheres de sopa, é o suficiente, tá, para vasos deste tamanho, tá? Para vasos menores, consequentemente, essa quantidade diminui também, certo? Então eu já fiz a mistura e agora eu vou abastecer o meu vaso. Após o abastecimento do vaso, você enche basicamente até o meio do vaso, né? 50% do vaso ele deve ser preenchido agora antes da colocação da planta. Após esse procedimento, sabendo que a terra ela está toda já adubada e também limpa, retirado pedregulhos, alguma matéria orgânica tipo galhos, não é, pedras, qualquer coisa nesse sentido já deve ter sido retirado. Portanto, um procedimento interessante é você fazer o peneiramento desta terra para que ela possa ficar a terra exclusivamente, sem nenhum material mais grosseiro, tipo pedras ou galhos ou alguma coisa nesse sentido que possa atrapalhar um pouco o desenvolvimento da planta. Após esse procedimento, um ponto que é extremamente importante é você pegar a planta, neste caso aqui, olhe bem como é que ela se encontra, certo? Então esta planta, para que ela não sinta muito o momento do transplantio, o momento do transplante, que é exatamente tirar ela desse saco para colocar em um vaso ou até mesmo no plantio em definitivo no solo, é necessário que você faça o procedimento de abrir o fundo, essa parte final do saco, sem destorroar a planta, certo? Você pode fazer esse procedimento de abertura apenas da parte final da planta, porque a raiz ela conseguirá suportar não, ultrapassar esse impedimento físico, que é o saco, certo? Ou então você abre lateralmente, tá? Eu vou fazer o procedimento também de abertura lateral. E aí, gente, é mais uma vez importantíssimo você manter a estrutura da planta sem destorroar, tá? Porque quando você quebra o torrão, você vai mexer na estrutura radicular da planta. Eu não estou conseguindo destorroar direito porque a terra está muito úmida e aí consequentemente eu estou com receio dela se destorroar em minhas mãos, tá? Então vou fazer esse procedimento. Se você planta neste formato aqui, não tem problema nenhum. O importante é que você mantenha o torrão na planta para que não comprometa, para que não danifique o sistema radicular da planta. Vocês podem observar, olha, que a raiz está toda aqui, olha, certo? Então vamos fazer o procedimento de colocar dentro do vaso. Esse procedimento, vamos acompanhar aqui, ver se vocês conseguem, tá? Então, o vaso está com a terra vegetal até mais ou menos a metade do vaso, certo? Você deve colocar a planta seguindo os princípios da simetria, bem centralizada no meio do vaso, certo? E após esse procedimento, você vai fazer o enchimento do vaso, tá? Lateralmente, acomodando a planta bem centrada, bem no meio do vaso, ok? Então, feito este procedimento, você deve apertar um pouco as laterais para evitar ar, não é? Poros grandes. Embora que se esses poros permanecerem, quando você colocar a água, fizer o regamento, ele será fechado, não vai diminuir. Mas
De preferência, para que a planta ela possa ficar bem acomodada, certo? E bem equilibrada, para que ela não venha tombar, você faz uns apertos, tentando retirar um pouco dos espaços com ar que ficaram na planta. E aqui, olha, você vê o procedimento de plantio em vaso desta romanceira, certo? A romã, gente, ela agora está plantada. Nós temos 2 pés de romã aqui. A romanceira, ela é exigente em água e em terra fértil. Como eu falei para vocês, principalmente quando essa planta ela está sendo cultivada em vaso, então a atenção ela deve ser redobrada. Então você tem que estar sempre fazendo o aporte de matéria orgânica para que você possa estar nutrindo a planta da melhor maneira possível. Você deve estar sempre irrigando, tá? Colocando água nesta planta para que ela possa sempre manter o teor de umidade adequado, ideal, não venha ter o falado estresse hídrico. E aí você vai acompanhando todo esse processo, mas o que eu quis mostrar para vocês neste momento foi exatamente esta fase de escolha da planta adequada, definição de um vaso ideal e depois esse procedimento de transplante, de retirada do saquinho para colocar no vaso. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha contribuído nesse processo de ensino e de aprendizagem, de trocas de experiências. Gostaria que vocês entrassem no canal Professor Aris Estevão Vida de Mochila, para que nós possamos trocar experiências, compartilhar os nossos conhecimentos e, consequentemente, levar esse material que nós produzimos para o maior número de pessoas. Então, canal Vida de Mochila, mais que um canal, é um estilo de vida. Grande abraço, vamos produzir para que dessa forma nós possamos consumir alimentos de qualidade, oriundo da nossa casa, dos nossos espaços, sendo controlado por nós do momento da escolha e da seleção da semente até o momento da colheita do fruto em definitivo. Grande abraço e até breve.